Olá, chegamos aqui no canal com uma conversa boa. E hoje eu estou com a Josimeire, que é psicóloga e também é idealizadora dos grupos de contoterapia. Oi, Josi, seja bem-vinda à nossa conversa boa. Como você está? Animada para contar para a gente sobre contoterapia? Oi, Letícia. Estou muito feliz com o convite. Gosto muito de falar desse assunto e agradeço a você esse espaço para poder conversar com o teu público sobre essa ferramenta que é tão boa para nós mulheres, né? A gente vai falar hoje de muitas coisas. Falando de contoterapia, a gente vai falar de muitas coisas. E a gente vai falar da contoterapia como uma ferramenta de transformação feminina. Eu convidei a Josi porque eu faço parte do grupo de contoterapia. E estou vendo a minha transformação, mas também a transformação de outras mulheres. E a Josi vai contar um pouquinho para a gente o que é a contoterapia, qual é o melhor momento da gente chegar no grupo de contoterapia, por que as histórias nos tocam tanto e outras perguntas que eu tenho aqui para fazer para a Josi, né? Então, fica nesse vídeo aqui, já vai deixando seu like, porque o papo vai ser bom. Mas, Josi, primeiro, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que é legal você falar um pouquinho para a gente o que é a contoterapia na prática, né? Quando a gente vai viver o processo junto com você nos teus grupos de contoterapia. Então, você pode até falar um pouquinho sobre como é organizado esse trabalho. Ótimo, ótimo. É bacana isso. Primeiro a gente entender o que é esse nome, né? O nome já nos remete a processo terapêutico, né? Contoterapia. Mas como que funciona, então, essa terapia através dos contos? Nós nos reunimos e usamos os contos de um livro específico, que eu já vou te mostrar aqui, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, tá? O nome da autora desse livro é a Clarissa Pinkola Esteso. O meu já está todo marcado, todo rabiscado. Nós usamos os contos desse grupo, que são contos que vão falar muito fortemente do feminino. E nos encontros que nós fazemos, nós vamos identificando quais são as camadas que tem nesse conto, os simbolismos que tem nesse conto, e fazendo paralelos com a nossa vida. E principalmente com a nossa vida interna, né? Com o nosso mundo interno. Então, eu gosto sempre de dizer que a contoterapia, em primeiro lugar, não é leitura de livro, não é um clube de leitura. Tá? Às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Eu falo, não é um clube. Tanto que você não precisa nem ter o livro, você vai ter o material a cada grupo. E aí eu digo assim também, que não é um grupo de estudo sobre o livro, ou sobre os arquétipos, ou sobre a psicologia junguiana que está por trás desse livro. Tá? Então a mulher, ela chega, ela não precisa nem ter lido, ela não precisa conhecer os contos, ela vem, ela recebe o material, e aí aqueles contos vão trazendo histórias que ela vai remetendo à vida dela. Eu já vivi algo parecido. Nossa, eu estou bem nesse momento. Estou percebendo que isso aqui na minha vida é de tal forma. Por isso que ele é terapêutico. Né? Porque nessas conversas, nessas trocas entre as mulheres, uma também vai contribuindo com a outra. Com a sua vivência, com a sua percepção, né? Com algo que você viveu, você conta, ajuda a outra. Eu acho que você talvez já tenha percebido isso, né, Lê? Eu percebo que nós, mulheres, né, nós somos muito movidas pelas histórias, né? As histórias nos tocam muito, né? Eu me lembro que eu, fazendo o grupo de contoterapia, naquele conto da mulher esqueleto, eu não me esqueço do esqueleto correndo atrás do homem, né? Então, aquela parte do conto, para mim, foi muito marcante. Eu lembro até hoje o quanto os significados foi desdobrado a partir daquele pequeno pedaço do conto, né? Isso foi muito legal para mim, muito transformador, até para o meu autoconhecimento.
a gente percebe que isso também trabalha na psique e até nas mudanças internas das mulheres, não é mesmo? Eu acho que principalmente isso, sabe? O que é interessante na contoterapia? Eu falo que é um trabalho que ele vai acontecendo aos poucos, né? Então a gente vai, participa do grupo, daqui a pouco a gente começa a perceber que nessa psique nossa, lá no nosso mundo interno, a gente começa a enxergar às vezes a nossa vida de um outro jeito, os nossos comportamentos de outra forma, e depois isso se reflete no externo. E você falou uma coisa bem bacana, porque cada mulher se identifica com um ponto, com um aspecto, né? E aí aquele pedacinho ali é transformador, né? Isso é muito legal, porque aí é que está a mágica do grupo, né? Estar em grupo, por exemplo, eu acredito que seja completamente diferente de você fazer uma leitura sozinha, por exemplo. Porque a construção também, para você fazer essa autopercepção, até de transformação interna, eu acho que está muito nessa construção com o grupo, né? Isso. O livro, ele é maravilhoso, né? Desculpa te cortar. O livro, ele é maravilhoso. Ele tem essa análise que nos ajuda, né? Então, ele é já uma ferramenta de autoconhecimento. Só que eu fico admirada, aí compartilhando com você uma percepção minha nessa minha jornada com a contoterapia, a capacidade que nós temos de interpretar e de perceber de jeitos distintos. É infinito, é infinito. Às vezes eu conduzo 3 grupos ao mesmo tempo, né? Depois eu vou falar direitinho de horários, como é que funciona. Eu tenho 3 grupos acontecendo ao mesmo tempo. Em cada grupo, cada um traz uma visão sobre o mesmo assunto ali. Eu falo, gente, como é que eu não consegui perceber isso? Eu não tinha sacado isso ainda, né? Então eu brinco muito nos grupos que eu falo assim que eu me trabalho junto, isso é real. Eu me trabalho a cada conta, eu me trabalho junto, eu estou junto no grupo com as mulheres. E eu falo que você vê como eu preciso, porque eu preciso ter 3 grupos para trabalhar tudo aquilo ali em mim, né? Eu tenho que ter os 3 grupos ao mesmo tempo. Então, essa percepção, parece que a gente vai construindo eu chamo de caleidoscópio, sabe? Aquele prisma, assim, aquele que vai virando. A gente olha de muitos ângulos, né? Então, a força do grupo é trazer uma visão diferente do que eu tenho. Então, a mulher, ela pode ler o livro? Pode. É bom? É muito bom. Ele é muito profundo. E o que eu percebi de algumas mulheres que já tinham lido o livro e estão nos grupos? Elas falam assim, nossa, eu não tinha entendido por esse viés. Isso aqui não tinha me chamado a atenção, né? Ou seja, a gente fazer em conjunto essa visão faz toda a diferença. Até porque a história, ela é viva, né? A gente fala isso, inclusive, na contoterapia, né? Cada comentário de pessoa, uma visão diferente, a gente também fala assim, nossa, não tinha pensado por essa perspectiva. Isso não tinha mesmo. nem prestado. Eu lembro que teve um ponto que alguém falou assim, eu nem escutei esse começo aí. Tipo, nem vi. E a mulher foi jogada no mar, sabe assim? Uma mulher no mar, nossa, então, de fato, né, cada mulher traz a sua contribuição também para o grupo, por isso que o grupo também se torna vivo, né? Vivo, isso, a palavra é essa, o grupo é vivo. Uhum. Eu acho que é legal a gente falar aqui também para a nossa audiência, né, a diferença de um grupo de contoterapia e uma psicoterapia individual, porque o grupo de contoterapia, ele é um lugar de transformação feminina, né? Ele promove esse olhar para interno, né? Mas ele é um grupo, como que a gente pode classificar isso e diferenciar da psicoterapia individual? Eu acho que isso é bem importante a gente falar para as mulheres. É muito importante, eu costumo dizer o seguinte, ele é complementar, tá, a um processo terapêutico individual. Ele não substitui, eu sempre deixo isso muito claro, tá? Então, ele complementa. Ele complementa porque ele amplia, isso que a gente estava falando antes, né? Amplia a visão,
a troca entre as mulheres acelera o processo, e eu vejo que é tudo muito potencializado, né? Então, um dia de encontro, eu saio dali com um monte de conteúdo que eu levo para a minha terapia individual. Tá? Então, no individual, você vai aprofundar na tua história, como que aquilo bateu diretamente na tua história. Quando a gente está em grupo, a gente vai se trabalhando, mas você está em grupo, você já deve ter percebido isso, ninguém aprofunda tanto na sua própria história. Sim. Entra, fala, contribui, né? Mas não tem assim, hoje vai ser o dia que a Letícia vai falar dentro do grupo. Não, todas falam, todas, e aí cada uma fala dentro da sua vontade, né? Então é diferente, aí o processo individual, você tem aquela atenção sobre a tua história. Olha, eu estive no grupo, mexeu nisso, eu no conto da mulher esqueleto, fiquei com aquela imagem na minha cabeça. Aí, dentro do seu processo individual, você vai olhar aquilo na tua história. Então, potencializa o processo individual. E eu recomendo que a pessoa esteja em processo terapêutico, porque ela precisa ter um lugar para levar isso, né? Para levar e aprofundar. Se beneficiar ainda mais dos seus próprios insights, né? Ainda mais. Né? Porque quando a pessoa participa do grupo e ela tem os insights, ela tem um lugar para levar isso e explorar ainda mais, né? Além do que já é explorado no grupo, né? Pode ser muito interessante realmente, né? Pode trazer uma potência ainda maior. Ainda maior. Beneficiando no grupo. Exatamente, ainda maior. Josi, e qual é o melhor momento, assim, para a mulher chegar nesse grupo, né? Quando uma mulher se percebe, assim, quando que ela está pronta para ir para um grupo desse, né? Porque acho que tem meio que um padrão, assim, né? Acho que você agora, com mais experiência já tem percebido um pouco isso, não é mesmo? Sim, tem um perfil, nossos grupos eles têm um perfil, mas eu vou começar falando uma outra coisa que me ocorreu quando você estava falando, né? Eu costumo dizer assim, que cada mulher tem o seu conto, né? E quando chega o seu conto, esquece, você não vai conseguir fugir, né? Você não vai conseguir escapar, você vai ter um impulso tão grande assim que você vai falar, eu tenho que estar nesse grupo, né? Parece que o conto chama. Isso é uma brincadeira que eu faço, mas as mulheres vêm confirmando isso para mim, né? Mas falando do momento, eu costumo dizer assim, que são dois movimentos que eu vejo. Ou a mulher, ela já vem num processo de autoconhecimento, ela já vem aprofundando, e ela percebe que ela quer algo um pouquinho mais profundo. Ela quer algo mais simbólico, que fala lá com aquela energia feminina dela. Então, esse é um perfil, são mulheres que já vêm numa caminhada, elas já se conhecem um pouco, né, elas já fazem terapia ou fizeram vários tipos de terapia e a contoterapia vem com esse aprofundamento. Tem um outro perfil que eu percebo assim, que são mulheres já maduras, nossos grupos acabam tendo um perfil de 40 a mais, né, em termos de faixa etária, nossas mulheres são de 40 tem de 35 e tal, mas são meninas maduras para 30, 35, até 60, daí não tem limite. Mas são mulheres que elas estão esgotadas, elas estão tão cansadas, tão exaustas de tudo, e elas não conseguem parar, né? Então elas percebem que a contoterapia vem como uma forma delas se acolherem um pouco, delas entenderem que elas não estão sozinhas nisso e que elas são fruto de uma sociedade que nos põe num movimento frenético e que a gente se perde nesse movimento frenético. Então, a gente está ansiosa, esgotada, parece que a gente não dá conta das coisas, tudo que a gente faz não é suficiente. Talvez o teu público, e você fala muito de autoestima, né, Letícia? Acho que o teu público vai entender exatamente isso que eu estou falando, né? Então, são mulheres que chegam num ponto que elas estão esgotadas e daí naqueles grupos elas encontram uma irmandade, vamos dizer assim, mulheres muito parecidas que uma olha para a outra e fala, meu Deus, eu te entendo, né? Por exemplo, eu acho,
só o fato de você Se permite. parar, né, por uma hora e meia na semana para estar com outras mulheres, parece uma coisa muito simples e banal. Não é, porque você está falando de coisas profundas, né? Só esse movimento já é um grande movimento, porque é um movimento, às vezes, de mulheres que não se priorizam, né? De mulheres que muitas vezes vou quando der tempo, eu até faço coisas por mim, mas eu posso mudar os horários, eu posso ajustar com os outros, e ali no grupo de contoterapia, você também tem que fazer uma escolha de estar ali com aquelas mulheres e também se conectando, né? Estar presente, né? Presente. Não é um grupo que você assiste depois do gravado. Não é para isso. Né? É um grupo para você estar conectada. Então, isso já eu vejo assim, que já é um trabalhar do grupo. Porque é uma delícia quando você termina tantos encontros e você vê que você fez aquela caminhada, né? Pelo menos para mim, para minha personalidade, acho que para o meu público aqui, isso faz muito sentido, porque são mulheres que até fazem coisas por si, sim, mas encaixando, entende? Viabilizando, sabe? Então, e ali não, ali você tem que falar, não, esse aqui é meu tempinho, esse aqui eu vou ficar, porque isso aqui é importante para mim. Né? E às vezes a mulher que não consegue vir ainda para o grupo é bem esse perfil, sabe, Lê? Que consegue, mas não consegue colocar isso em primeiro lugar, né? Ou vai fazendo do jeito que dá, né? Depois que cuidou de todo mundo, eu sempre falo das cuidadoras, né? Cuidou de todo mundo, salvou o mundo, e agora acho que eu vou me permitir aqui. Você falou um ponto importante, que as sessões online, elas não são gravadas. Porque, primeiro, que é terapêutico, né? A gente não pode ficar circulando as informações, tem um cuidado ético com isso. E as mulheres precisam confiar nesse ambiente. E segundo, tem a ver com isso que você falou, não é para ler depois, estudar depois, assistir depois, é para estar ali. É para aquela hora, para aquele momento. Sim. E também, se você não puder estar em um encontro, também não te faz estar perdida no grupo depois. Isso. Né? E tem um ponto que eu sempre falo, principalmente nos grupos regulares, eu falo para vocês assim, né? O que a gente vai fazer dentro do grupo. Não tem tarefa para depois. É estar ali e fazer ali, né? É ali que a gente vai fazer o exercício, é ali que a gente vai fazer a reflexão. Saiu dali, aquilo vai ficar rodando dentro de você, mas numa camadinha aqui, como se fosse um segundo disco, né? Então não tem essa coisa do, tem que entregar semana que vem. Não tem que entregar semana que vem. Faltou, você vai perder, mas não vai ficar em dívida. É um grupo de contoterapia, não é um grupo nem de tarefas, nem de leitura, né? Então, assim, é um grupo para se conectar, né? Não para se culpar, não para se sentir em dívida, né? Acho que isso é Isso. Porque acho que tem mulheres que pensam, meu Deus, eu vou criar mais um problema. Né? Mais um problema, exatamente. Eu já escutei isso, meu Deus, mas eu já estou fazendo tanta coisa. Não, você vai ser acolhida. Esse é um ponto que eu acho bem legal de falar para as pessoas, né? O grupo acontece no dia do grupo, não é uma coisa que fica rolando e você tem que ficar acompanhando. É um grupo muito gostoso nesse ponto, né? Eu, por exemplo, que tenho um trabalho que não dou conta de acompanhar grupos de WhatsApp de uma forma tão acelerada, acho o grupo de contoterapia sensacional, porque ele tem um ritmo super legal, super possível, né? Eu vejo que isso é uma coisa importantíssima. Lembrei de mais um pontinho só que eu quero deixar também claro, é que a gente trabalha os grupos por conto, né? Então, cada conto a gente trabalha durante 4 a 6 semanas. E uma característica desse trabalho que eu faço questão sempre de manter as mulheres têm liberdade para entrar e sair. Josi, eu vou fazer esse conto, venha. Esse conto agora eu não posso, eu vou viajar, eu estou muito corrida no trabalho, eu volto no próximo. Ótimo.
né? Então, exatamente. Eu participei de um grupo, daí eu fui fazer mudança, falei, impossível, né? Isso. E aí depois eu voltei nos próximos pontos. E eu tô dentro dos próximos, porque eu sou realmente uma fã do grupo de contoterapia. E eu acho que é isso, né? O objetivo da nossa conversa aqui é justamente que as pessoas conheçam a contoterapia. Ainda falta voar mais longe ainda, porque merece, né? As mulheres merecem o seu trabalho, né, Josi? Josi, para as mulheres aqui, se alguém gostou muito dessa proposta da contoterapia e quiser, de repente, entrar em contato com você, para falar com você, para ver qual que é o próximo ponto, deixar de repente o nome para você avisar. Por onde que é melhor elas falarem com você? Fala aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pode ser pelo meu Insta, tá? Você deixa ali depois marcado, né? O meu endereço ali do Instagram. Pode ser pelo Instagram, porque lá já também tem bastante conteúdo, tem bastante vídeo já falando da contoterapia. E pode me chamar, porque o contato é diretamente comigo mesmo, não tem ninguém intermediário. E as mulheres, elas podem escolher, tá? A gente tem os grupos regulares, que é desses que a gente está falando, né? Então, a gente tem em 4 a 6 encontros. E a gente está fazendo experiências, né? A Letícia está fazendo experiências comigo, junto, ela tá em todos os modelos. A gente tem esses grupos regulares, nós temos agora, está acontecendo um formato de grupo de desafio, né? Que daí são atividades diárias, é um outro formato. E a gente tem um modelo de evento, que daí é um dia inteiro falando de um conto, né? Então as mulheres também vão, isso funciona para mim, isso não funciona para mim, isso é bom, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Eu quero que todas as mulheres tenham essa liberdade comigo. Sim, que as mulheres possam te seguir, né, te acompanhar lá na rede social, porque você lá avisa, né, que isso. Né, as pessoas podem deixar um contato com você também para você avisar. Isso mesmo. Comentários que eu sempre leio, todos os comentários. E legal, né, Josi, a gente falar que os grupos de contoterapia, eles acontecem online, então não interessa de onde a pessoa seja, né? Isso, nós temos essas duas possibilidades. Para quem é de Foz do Iguaçu e quer participar do presencial, a gente tem presencial que acontece nos sábados de manhã, e nós temos 2 grupos online para aonde você morar. Então, a gente tem um grupo à noite, nas terças-feiras, às 7 da noite, e um grupo na sexta-feira, às 2 da tarde, das 2 às 3h30. Muito legal. Então, tem várias possibilidades, né? Presencial, online, 3 grupos ativos aí, quem sabe até começar outros, né, Josi? Muito bom. Maravilhoso. Josi, deixa mais algum recado, algo que você gostaria de falar e que a gente não falou ainda? Eu só posso te dizer o seguinte, assim, que eu a cada tempo que passa e cada grupo que entra, eu fico encantada com a potência, a transformação que acontece rapidamente, a mudança na vida dessas mulheres, e porque também está acontecendo uma mudança na minha vida através dos contos. Então isso é algo que realmente enche meu coração. Eu fico sempre feliz de poder falar da contoterapia. Convido o teu público realmente para que possa experimentar. Eu sempre digo às mulheres, experimentem, e vocês podem ter a liberdade de falar, gostei, é para mim, não gostei. É isso que a gente tem que testar na vida, sabe? E é isso que a contoterapia traz, essa flexibilidade para nós. Muito bom. Josi, eu só posso te agradecer. Eu que te agradeço. Por ter vindo aqui, por essa conversa boa aqui. Foi muito bom conversar com você. Eu vou avisar aqui sempre quando tiver lançamento, né, dos grupos. Ótimo. Também eu sempre aviso, né, mas vou passar a avisar mais, para a gente ter aí um maior número de mulheres se beneficiando, porque realmente a contoterapia transforma. Quero te agradecer por essa colaboração aqui. Muito obrigada. Eu que te agradeço esse espaço para falar com o teu público sobre esse trabalho que eu adoro. Obrigada, Lê.
bom, querida. Um beijo para você. Beijo. E se você ficou até aqui no vídeo, deixa um coração, comenta aqui embaixo, curte e dá um alô aqui para a Josi, que eu tenho certeza que ela vai amar falar com você. Tá bom? A gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau.